Mariana nunca imaginou que a noite que deveria ser um dos momentos mais felizes de sua vida se transformaria em um pesadelo. Criada em uma família simples, sempre sonhou em fazer parte de um mundo que parecia inalcançável. Quando Ricardo a convidou para uma festa repleta de pessoas influentes, ela acreditou que finalmente estava sendo aceita naquele círculo de luxo. O que ela não esperava era que seu próprio namorado a jogaria aos leões, expondo sua humildade como uma fraqueza. Mas o que ninguém podia prever era como essa humilhação pública acenderia algo dentro dela, de uma chama de determinação e orgulho que transformaria sua vida para sempre. Mariana estava deslumbrada com o brilho da festa, um evento em que nunca imaginou estar. O salão era algo saído de um conto de fadas, com paredes altas cobertas por espelhos dourados, enormes lustres de cristal pendendo do teto, e mesas decoradas com arranjos florais sofisticados. Ela sentia-se uma personagem em um mundo ao qual não pertencia, mas por amor a Ricardo, permitia-se sonhar com a possibilidade de que esse ambiente poderia, um dia, ser o seu. Ricardo, sempre elegante, conversava animadamente com amigos da alta sociedade. Ele era o centro das atenções, como sempre. Mariana, ao lado dele, observava as conversas e fazia o possível para se integrar, mesmo sabendo que não tinha o vocabulário ou as experiências para acompanhar os tópicos elitistas que giravam ao redor. Ricardo a elogiara tantas vezes por sua simplicidade e autenticidade, então ela acreditava que estava ali como uma igual. Afinal, ele a escolhera, certo? Mas essa crença seria destruída em questão de segundos. Enquanto todos brindavam ao sucesso de um dos empresários presentes, Ricardo, em um momento de descuido, ou quem sabe crueldade, decidiu fazer uma piada sobre as origens de Mariana. Vocês sabiam que a minha namorada aqui cresceu em um bairro onde nem luz elétrica tinha? É quase um milagre que ela saiba usar o garfo e a faca. As risadas ecoaram ao redor, cada uma cortando a confiança de Mariana como uma lâmina. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, suas mãos começaram a tremer, e o que era para ser uma noite mágica se transformou em um pesadelo. Tentando manter a compostura, Mariana esboçou um sorriso forçado, mas por dentro estava devastada. Aquela era a pessoa com quem ela sonhara construir um futuro. Ricardo, o homem por quem ela estava apaixonada, a humilhara publicamente para entreter seus amigos ricos. O riso cruel que preenchia o salão era ensurdecedor, e a sensação de vergonha era insuportável. Ela tentou encontrar uma saída, mas parecia presa ali, cercada por olhares que a julgavam. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Após o brinde, Mariana se afastou discretamente do grupo, buscando refúgio em um canto menos iluminado da festa. Seu coração estava acelerado, e ela sentia uma mistura de tristeza e raiva que nunca havia experimentado antes. Por que ele a expôs daquela maneira? Será que, para Ricardo, ela era apenas um troféu exótico, uma prova de que ele podia se envolver com alguém inferior e ainda manter o controle da situação? Suas dúvidas a corroíam enquanto as risadas ainda ecoavam em sua mente. Ela precisava sair dali. Respirando fundo, Mariana tomou a decisão de deixar a festa sem se despedir. Pegou suas coisas rapidamente e caminhou em direção à porta, sentindo o peso dos olhares curiosos nas suas costas. Ela não sabia para onde iria ou o que faria, mas uma coisa era certa, e aquele era o último momento que ela passaria ao lado de Ricardo e seu círculo elitista. A dor da humilhação que ela sentia começava a se transformar em algo diferente, e uma determinação feroz de mostrar a todos que seu valor ia além do que eles podiam imaginar. Mariana caminhava pelas ruas desertas, com o vento frio da noite batendo em seu rosto. A humilhação ainda ardia em sua mente, cada risada ecoando como uma lembrança amarga. Ela não conseguia acreditar que a pessoa em quem confiava e amava pudesse tratá-la de forma tão cruel. Como se todas as suas inseguranças não fossem suficientes, Ricardo as havia exposto diante de todos. Cada passo que ela dava a afastava mais daquele mundo que ela agora via como inalcançável e cheio de desprezo. Mas, por mais que estivesse machucada, Mariana começava a enxergar as coisas com mais clareza. Talvez o problema não fosse apenas Ricardo, mas o ambiente tóxico que ele tanto admirava.
Em casa, sozinha, ela se sentou diante do espelho e se encarou longamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas dentro deles havia uma chama de revolta que antes não existia. Ela passou tanto tempo tentando ser aceita, moldando-se às expectativas de um mundo que nunca lhe daria o devido valor. Agora, sentada ali, Mariana se deu conta de que não precisava da aprovação de ninguém para ser quem realmente era. Sim, ela tinha vindo de origens humildes, mas isso nunca deveria ter sido motivo de vergonha. Pelo contrário, era sua história de superação que a tornava única, forte e capaz de enfrentar qualquer coisa. Essa percepção foi o estopim de sua decisão. Mariana não ia mais se deixar definir pelos outros, muito menos por alguém como Ricardo. Determinada, ela decidiu que a partir daquele momento, sua vida seria guiada por sua própria dignidade e força. Olhando mais uma vez no espelho, ela se prometeu que não seria a última vez que estaria diante dele em uma situação de fraqueza. Ela levantou-se com um novo objetivo: recomeçar sua vida do zero, mostrando ao mundo, e a si mesma, que ela era muito mais do que alguém poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Mariana isolou-se do mundo enquanto reorganizava sua vida. As memórias da festa ainda a assombravam, mas agora serviam como combustível para sua transformação. Ela sabia que não poderia continuar vivendo da mesma forma, sujeitando-se a ambientes e pessoas que a faziam sentir-se inferior. Então, decidiu que o primeiro passo seria retomar seus estudos, algo que havia abandonado por falta de oportunidades. Com as economias que tinha guardado, inscreveu-se em um curso técnico, com o objetivo de se especializar e alcançar independência financeira. Se o mundo de Ricardo era inacessível para ela, ela criaria seu próprio. Com a rotina de estudos e trabalho, Mariana começou a sentir um novo tipo de cansaço, mas dessa vez era diferente. Era um cansaço acompanhado de orgulho, pois sabia que estava trabalhando para construir algo verdadeiramente seu. Cada dia no curso, novas portas se abriam em sua mente, novas oportunidades surgiam em seu horizonte. Ela se viu cercada por pessoas que a apoiavam e a admiravam pelo esforço que fazia, algo que nunca havia sentido no círculo elitista de Ricardo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle de seu destino. À medida que ganhava confiança, Mariana começou a traçar metas mais ambiciosas. Seu objetivo não era apenas se sustentar, mas também crescer de forma que ninguém pudesse mais ignorá-la ou menosprezá-la. Ela começou a se candidatar a vagas de estágio em grandes empresas, determinada a se destacar no mercado de trabalho. Cada pequeno passo que dava a aproximava mais de seu objetivo final, não apenas se reerguer, mas também se tornar uma mulher forte e independente, que não precisaria de validação externa para saber seu valor. Mariana começou a viver sua nova rotina com intensidade, dividindo-se entre o curso técnico e o novo emprego que conseguiu como estagiária em uma pequena empresa local. Embora o salário fosse modesto, ela via aquela oportunidade como o primeiro degrau de sua escalada. O ambiente de trabalho era completamente diferente daquele mundo glamouroso que um dia frequentou ao lado de Ricardo, mas ali, ela se sentia parte de algo real, onde seu esforço era valorizado. Os desafios surgiam a cada dia, e ela os enfrentava com determinação, sabendo que cada obstáculo superado era mais um passo em direção à sua independência. Mesmo com o ritmo cansativo, Mariana percebeu que sua autoconfiança estava crescendo. A cada novo projeto no trabalho, ela se destacava, demonstrando habilidade e uma ética de trabalho que impressionava seus colegas. Aos poucos, começou a ser notada pelos supervisores, que elogiavam sua dedicação e comprometimento. No entanto, o cansaço físico era imenso, e havia momentos em que o desânimo batia forte. Mas cada vez que se sentia tentada a desistir, lembrava-se da humilhação que havia sofrido e da promessa que fez a si mesma naquela noite. Isso lhe dava forças para seguir em frente, sempre com a cabeça erguida. Com o tempo, Mariana começou a se adaptar à vida independente que sempre desejou. Mesmo sem o luxo e o conforto que outrora almejou, ela estava finalmente se sentindo realizada. E o melhor de tudo, ela não precisava mais provar nada a ninguém. Seu valor,
Sua força e sua capacidade estavam evidentes em cada conquista que alcançava por mérito próprio. Mariana estava, finalmente, construindo a vida que sempre sonhou, de não ao lado de Ricardo, mas por conta própria, mostrando ao mundo e a si mesma que sua dignidade e força eram inabaláveis. Mariana estava determinada a seguir em frente com sua nova vida, mas o passado ainda tinha suas armadilhas. Certo dia, enquanto trabalhava no escritório, ela recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era Ricardo. Ele queria encontrá-la, disse que precisava conversar, que tinha cometido um erro e que sentia sua falta. Mariana ficou imóvel por alguns instantes, surpresa e confusa. As emoções conflitantes voltaram à tona. Parte dela queria ignorar a mensagem e continuar com sua vida, mas outra parte sentia-se curiosa para saber o que ele realmente queria. Talvez fosse o último elo que ela precisava cortar para seguir em frente definitivamente. Após pensar muito, ela decidiu que encontrá-lo era a melhor forma de encerrar aquele ciclo. Quando se encontraram em um café discreto, Ricardo tentou mostrar arrependimento. Ele falou sobre como sentia falta dela, sobre os erros que cometeu e sobre como não percebeu o quanto ela significava para ele até que fosse tarde demais. Mariana, por sua vez, o ouviu com paciência, mas já não era a mesma mulher de antes. Embora as palavras de Ricardo pudessem ter causado dor em outro momento, agora, ela enxergava tudo com clareza. Não havia mais mágoa, nem ódio, apenas a certeza de que seguir caminhos diferentes era a melhor escolha. Ricardo, percebendo que Mariana não cederia facilmente, insistiu, dizendo que as coisas poderiam ser diferentes, que eles poderiam tentar de novo. Mas Mariana já havia feito sua escolha. Ela olhou diretamente nos olhos dele e, com serenidade, disse que seu valor ia muito além do que ele conseguia enxergar. A humilhação que ele a fez passar foi o que a empurrou para seu verdadeiro propósito, e por isso ela já não guardava ressentimentos. Levantando-se calmamente, Mariana deixou Ricardo com suas palavras e saiu do café, sentindo-se mais livre do que nunca. O passado, finalmente, havia ficado para trás. Após encerrar de vez o ciclo com Ricardo, Mariana sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado de suas costas. Agora, mais do que nunca, ela estava focada em seu futuro. No trabalho, seu desempenho continuava a impressionar. Seu comprometimento e paixão pelo que fazia a tornaram uma referência na equipe. Cada tarefa concluída era uma oportunidade de se destacar, e em pouco tempo, ela começou a ser vista como uma peça fundamental na empresa. As responsabilidades aumentavam, e com isso, surgiam também novas oportunidades para seu crescimento. A empresa onde trabalhava estava expandindo, e Mariana foi escolhida para liderar um novo projeto, uma chance que ela nunca teria imaginado há alguns meses. A confiança que seus superiores depositaram nela fez sentir-se valorizada de uma forma genuína, algo que ela jamais experimentou no círculo social de Ricardo. Esse novo desafio a motivava a continuar se aprimorando, estudando mais e buscando formas de sempre entregar o melhor. Cada obstáculo que surgia no projeto era encarado como uma oportunidade de aprendizado, e Mariana se dedicava com afinco para garantir o sucesso. Com o sucesso do projeto, Mariana não apenas garantiu seu espaço na empresa, mas também conquistou respeito e reconhecimento. Seus colegas passaram a consultá-la frequentemente, e sua opinião se tornou influente nas decisões importantes da equipe. Seu nome começou a circular entre outras empresas, e logo ela foi abordada por recrutadores de grandes corporações. Mariana, que outrora se sentia deslocada e diminuída, agora via-se como uma mulher segura de si e do seu potencial. Sua jornada de superação estava apenas começando, mas ela já era prova viva de que ninguém define seu valor além de si mesma. Com o reconhecimento no trabalho, Mariana começou a atrair novos tipos de pessoas para a sua vida. Diferente do ambiente superficial ao qual ela havia sido exposta anteriormente, seu novo círculo de amigos era formado por indivíduos que compartilhavam valores semelhantes aos dela, pessoas batalhadoras, determinadas a conquistar seu espaço por mérito próprio.
Suas amizades agora eram baseadas em respeito e admiração mútua, e isso fez Mariana perceber o quanto ela havia mudado, e ela finalmente estava rodeada de pessoas que enxergavam seu valor verdadeiro, e não apenas sua aparência ou seu status social. Esses novos amigos a inspiravam a continuar crescendo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Juntos, eles compartilhavam histórias de superação e se apoiavam em momentos difíceis, criando laços que Mariana jamais pensou que pudesse ter. Ao contrário das amizades superficiais que conheceu no passado, essas novas conexões eram profundas e significativas. Mariana percebeu que a humildade e a empatia eram o verdadeiro elo que unia essas pessoas, e isso a fazia sentir-se parte de algo maior, algo real. Pela primeira vez, ela tinha amizades que a fortaleciam em vez de diminuí-la. Conforme suas novas amizades se aprofundavam, Mariana sentia que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Essas pessoas a faziam sentir-se completa, e a apoiavam em seus novos projetos e sonhos. Agora, com um círculo de apoio sólido e genuíno, ela estava ainda mais confiante para continuar sua jornada de autossuperação. Cada encontro com seus novos amigos era uma lembrança de que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo dinheiro ou status, mas pelas conexões que criamos e pelas pessoas que escolhemos ter ao nosso lado. Com o novo círculo de amigos e o sucesso profissional cada vez mais evidente, Mariana começou a perceber algo que antes lhe escapava: seu verdadeiro poder não estava apenas nas conquistas materiais, mas na capacidade de inspirar e transformar a vida das pessoas ao seu redor. O que antes parecia uma jornada solitária de superação agora se tornava uma missão maior. Mariana passou a ajudar seus amigos e colegas de trabalho com conselhos sobre como lidar com desafios, encorajando-os a não desistirem de seus sonhos. Sua própria história de resiliência passou a ser um exemplo vivo do que era possível alcançar. Aos poucos, Mariana notou que sua influência ia além de seu círculo imediato. Ela foi convidada a palestrar em eventos para jovens profissionais, contando sua história de superação e compartilhando as lições que aprendeu ao longo do caminho. Suas palavras tocavam profundamente quem a ouvia, pois não eram apenas conselhos teóricos, mas frutos de experiências reais e dolorosas que ela transformou em oportunidades. A cada palestra, Mariana via mais e mais pessoas sendo impactadas por sua mensagem, e isso a motivava a continuar espalhando sua história de resiliência e determinação. Esse novo papel de mentor e inspiração a fez refletir sobre tudo o que viveu. A humilhação que um dia destruiu agora era sua maior força, pois foi o ponto de virada que a fez descobrir quem ela realmente era. Mariana não apenas reconstruiu sua vida, mas também encontrou um propósito maior: ajudar outras pessoas a perceberem seu valor e a nunca se deixarem definir pelas circunstâncias ou pelo julgamento alheio. Seu verdadeiro poder estava na capacidade de transformar dor em força e de usar sua própria história para inspirar a transformação na vida dos outros. Em meio a tantas mudanças positivas em sua vida, Mariana acreditava que o passado havia finalmente ficado para trás. No entanto, a vida tinha suas surpresas guardadas. Durante um evento empresarial, onde Mariana foi convidada para falar sobre sua trajetória profissional, ela teve um reencontro inesperado com Ricardo. Ele estava lá, sentado entre os convidados, observando-a com uma expressão indecifrável. O choque inicial fez o coração de Mariana acelerar, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ela sabia que sua presença não poderia abalar o que ela havia construído com tanto esforço. Após sua palestra, que foi recebida com muitos aplausos, Mariana desceu do palco e cumprimentou algumas pessoas. Ricardo se aproximou, elogiando seu sucesso e pedindo desculpas mais uma vez pelo que aconteceu entre eles. Ele parecia mais humilde, reconhecendo o quanto havia errado no passado e o quanto ela havia mudado. Apesar das palavras gentis, Mariana sentiu uma certa distância emocional. Embora a dor do passado já não a machucasse, o Ricardo que estava diante dela parecia pequeno em comparação com o homem que um dia a fez sentir-se insignificante. Dessa vez, no entanto, Mariana não sentiu a necessidade de provar nada a ele. Ela o agradeceu educadamente e deixou claro que sua vida agora seguia em outra direção. O reencontro com Ricardo, que poderia ter sido um momento de angústia, serviu apenas para reforçar o quanto ela havia crescido.
Mariana saiu do evento com a certeza de que não precisava de validação de ninguém, muito menos de alguém que não soube valorizar quem ela era. O passado já não tinha poder sobre ela, e seu futuro era muito maior do que qualquer coisa que Ricardo pudesse oferecer. Após o reencontro com Ricardo, Mariana não conseguia deixar de pensar no que ele havia dito. Embora sua vida estivesse em um caminho muito mais sólido e promissor, as palavras de arrependimento de Ricardo ressoavam em sua mente. Às vezes, ela se pegava questionando se ele realmente havia mudado ou se suas palavras eram apenas mais uma tentativa de controlar a narrativa. O que mais a intrigava era a possibilidade de que, talvez, ele tivesse aprendido a valorizar as coisas que ela sempre prezou e coisas que ele outrora desprezava. Nos dias que se seguiram, Ricardo tentou manter contato com Mariana, enviando mensagens e até mesmo flores para o escritório dela. Ele insistia que gostaria de se redimir e de mostrar que estava disposto a tentar novamente, agora com uma nova mentalidade. Mariana, por mais forte e resoluta que estivesse, sentia uma leve tentação de ceder. Afinal, eles tinham vivido momentos bons juntos, e talvez ele realmente tivesse aprendido com seus erros. Contudo, cada vez que ela se lembrava da humilhação que sofrerá, essa tentação parecia se dissipar. Mariana sabia que ceder ao passado era perigoso. Ela havia construído uma vida nova, baseada em sua própria força e determinação, e voltar atrás significaria abrir mão de tudo pelo que lutou. Mesmo que houvesse uma pequena parte de seu coração que ainda guardava alguma afeição por Ricardo, a razão prevalecia. Não era mais sobre ele, era sobre ela e sobre o caminho que ela escolheu trilhar. Mariana decidiu, mais uma vez, que seu passado não teria mais espaço em seu presente. E, com essa decisão, ela começou a ignorar os avanços de Ricardo, focando-se no futuro brilhante que ela estava criando. Ei, aventureiro do Ecos de Aventura, você está curtindo a história da Mariana? Já parou para pensar em como nossas decisões podem mudar o rumo da nossa vida? Se você está curioso para saber o que vem a seguir, aproveite para comentar aqui embaixo de onde você está assistindo e como acha que essa jornada vai terminar. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam se inspirar com essa história incrível. Vamos juntos nessa aventura! Após tomar a decisão definitiva de não voltar atrás, Mariana sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. A tentação de se reconciliar com Ricardo parecia agora distante, como um eco do passado que já não fazia sentido em sua vida atual. Focada em seu trabalho e em suas novas conquistas, Mariana percebeu que as cicatrizes do passado estavam, finalmente, se curando. Ela não se via mais como a jovem ingênua que precisava de aprovação, mas sim como uma mulher forte e independente, que havia transformado sua dor em propósito. O sucesso de Mariana no trabalho continuava a crescer. Ela foi promovida a uma posição de liderança e agora supervisionava uma equipe. Com essa responsabilidade, vieram novos desafios, mas também novas oportunidades de mostrar seu valor. Seus colegas a respeitavam e admiravam sua trajetória, o que fazia Mariana sentir-se realizada em um nível que ela nunca pensou ser possível. Além disso, o respeito e a valorização que recebia agora eram genuínos, vindos de pessoas que viam nela não apenas uma profissional competente, mas também uma inspiração. No entanto, superar o passado não significava esquecê-lo completamente. Mariana sabia que cada dor, cada humilhação que enfrentou, a moldou na mulher que era hoje. E embora tenha deixado Ricardo e tudo o que ele representava para trás, ela guardava as lições aprendidas como um lembrete de sua própria força. Agora, ela era protagonista de sua própria história, e nada poderia desviá-la do caminho que escolheu seguir. Com essa certeza, Mariana estava pronta para os novos desafios que a vida lhe traria, sabendo que, desta vez, ela tinha todas as ferramentas para enfrentá-los. Mariana estava cada vez mais segura de suas conquistas e do caminho que havia escolhido. Seu nome começou a ganhar destaque no mercado, e pessoas de fora da empresa onde trabalhava começaram a procurá-la para oferecer novas oportunidades. Ela se tornará uma referência em sua área, com uma reputação de alguém confiável, dedicada e cheia de iniciativa.
Era claro para todos que Mariana era alguém que fazia a diferença por onde passava, e isso a colocava em uma posição privilegiada. Ela havia alcançado um nível de sucesso que, meses atrás, seria inimaginável para aquela jovem humilde que fora humilhada em uma festa de elite. O momento de maior virada em sua vida profissional aconteceu quando ela recebeu uma oferta para trabalhar em uma grande empresa multinacional. A proposta incluía uma posição de destaque, com excelentes benefícios e, mais importante, a possibilidade de liderar projetos inovadores em sua área. Essa oferta representava tudo o que ela sempre sonhou e mais. Mariana, agora em pleno controle de sua vida e carreira, aceitou o desafio com confiança. Ela sabia que essa nova fase traria ainda mais responsabilidades, mas estava preparada para enfrentá-las de cabeça erguida. A transição para o novo emprego foi emocionante. Mariana foi recebida como uma profissional de destaque e rapidamente começou a se destacar em sua nova função. Os desafios eram grandes, mas ela sentia-se à altura de todos eles. Cada reunião, cada projeto e cada nova conquista era mais uma confirmação de que ela havia feito a escolha certa ao deixar o passado para trás. Mariana agora era uma líder admirada e respeitada, e isso a enchia de orgulho. Ela havia chegado onde sempre quis estar, mas, acima de tudo, havia chegado lá por conta própria. Com o sucesso de Mariana na nova empresa, o reconhecimento de seu trabalho começou a ganhar proporções ainda maiores. Seu nome passou a ser mencionado em revistas de negócios e em eventos importantes do setor, e logo ela foi convidada para dar entrevistas e palestras. O caminho que ela havia trilhado, de alguém que veio de uma origem humilde e conquistou seu lugar no mundo corporativo, era inspirador para muitas pessoas. Mariana, agora, não era apenas uma profissional de sucesso, mas também uma referência de superação para aqueles que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ela já havia enfrentado. Em uma dessas entrevistas, Mariana compartilhou pela primeira vez, publicamente, sua história completa. Ela falou sobre como havia sido humilhada por Ricardo e como aquele momento doloroso foi o ponto de virada em sua vida. Com honestidade, revelou as dúvidas e inseguranças que enfrentou e como decidiu transformar aquela dor em motivação para mudar completamente sua trajetória. Sua sinceridade tocou o coração de muitos que acompanharam sua entrevista, e logo Mariana passou a receber centenas de mensagens de apoio e gratidão de pessoas que se sentiram inspiradas por sua história. Com isso, sua influência foi além do ambiente empresarial. Mariana começou a ser procurada por instituições educacionais e organizações que promoviam o empoderamento de mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade. Ela foi convidada a participar de campanhas que incentivavam a educação e a independência financeira como formas de superação. O reconhecimento público, que inicialmente se limitava ao âmbito profissional, agora alcançava também sua jornada pessoal de superação. Mariana havia se tornado uma voz poderosa para aqueles que, como ela, buscavam transformar suas vidas e encontrar seu verdadeiro valor. O sucesso de Mariana chamou a atenção de muitas pessoas, incluindo algumas que ela preferia deixar no passado. Surpreendentemente, Ricardo voltou a procurá-la, mas desta vez com uma abordagem diferente. Ele não vinha mais como um homem arrogante e cheio de si que a humilhou, mas como alguém que reconhecia o sucesso dela e parecia, de certa forma, ressentido por ter perdido uma mulher tão determinada e bem-sucedida. Ricardo a convidou para um jantar, dizendo que queria conversar sobre o passado e talvez corrigir alguns erros. Mariana, no entanto, sabia que esse reencontro seria diferente de todos os anteriores. Durante o jantar, Ricardo tentou suavizar o clima com elogios e reconhecimentos de seus erros. Ele admitiu que havia sido imaturo e insensível no passado, e que, vendo tudo o que Mariana conquistou, agora compreendia o valor dela. Ele sugeriu que os dois poderiam recomeçar, desta vez como iguais, e construir uma relação baseada no respeito mútuo. Mariana, no entanto, enxergava por trás das palavras de Ricardo. Para ela, aquele jantar não era sobre amor ou arrependimento, mas sim sobre o ego ferido de Ricardo ao perceber que a mulher que ele desprezou havia superado todas as expectativas.
Com uma serenidade que demonstrava todo o seu crescimento pessoal, Mariana agradeceu a Ricardo pelas palavras, mas foi firme ao recusar qualquer possibilidade de reaproximação. Ela sabia que não precisava de nada que Ricardo pudesse oferecer. O que ela havia conquistado era fruto de seu próprio esforço, e a vida que ela construíra estava muito além de qualquer validação externa. Ricardo, ao perceber que havia perdido sua última chance, tentou insistir, mas Mariana encerrou a conversa com uma elegância que apenas reforçava sua força. O passado estava finalmente enterrado, e Mariana, mais uma vez, seguiu em frente, sem olhar para trás. Após a confrontação final com Ricardo, Mariana sabia que a escolha entre o passado e o futuro havia sido feita. Ela nunca esteve tão clara sobre o que realmente importava em sua vida. O amor que outrora buscou no olhar de Ricardo, agora, ela encontrava dentro de si mesma e nas conexões genuínas que construiu ao longo de sua jornada. O reencontro não a abalou, mas, ao contrário, reforçou que sua vida não dependia de outra pessoa para ter sentido. Ela era dona do seu próprio destino, e isso a fazia sentir uma profunda paz interior. Mesmo com todas as conquistas profissionais e o reconhecimento público, Mariana começou a se questionar sobre o que queria para o futuro. Embora estivesse realizada em sua carreira, ela sentia que algo ainda estava faltando, e não em termos de sucesso, mas em relação às relações pessoais. Por tanto tempo, ela havia focado em provar a si mesma e ao mundo que podia ser independente e forte, que agora estava pronta para algo mais. Mariana queria relações que fossem baseadas em autenticidade, respeito e, acima de tudo, em amor genuíno. Essa escolha, de seguir em frente com uma nova visão de si mesma e das relações que queria ter, abriu espaço para novas oportunidades em sua vida pessoal. Mariana decidiu que não estava mais disposta a aceitar menos do que merecia, seja em amizades, seja em amores. Ela sabia que, a partir daquele momento, cada escolha que fizesse seria consciente, sempre levando em consideração seu valor e sua dignidade. Mariana havia superado o passado, e com isso, estava pronta para abrir as portas para o futuro, agora com o coração em paz e livre para amar de verdade. Com o coração em paz e a mente focada em novas possibilidades, Mariana decidiu que era hora de embarcar em uma nova jornada. Agora, sua vida já não girava apenas em torno da carreira e do sucesso profissional, ela queria expandir seus horizontes e explorar outras áreas que sempre despertaram seu interesse, mas que antes pareciam inatingíveis. Ela começou a investir mais tempo em causas sociais, utilizando sua história de superação para inspirar outras mulheres a acreditarem em si mesmas e a lutarem por seus direitos e sonhos. Mariana também decidiu se aprofundar em projetos pessoais que lhe traziam alegria. Ela retomou hobbies que havia deixado de lado, como pintura e viagens, e começou a planejar uma nova fase em sua vida, mais equilibrada e plena. Agora, cada passo que dava era guiado não apenas pela necessidade de se provar, mas por um desejo genuíno de viver com propósito. A nova jornada que ela iniciava era muito mais do que apenas uma busca por realização externa, e era uma busca por realização interna, pelo que realmente a fazia feliz. À medida que Mariana expandia suas áreas de atuação, ela começou a atrair novos relacionamentos que estavam alinhados com essa nova fase de sua vida. Amigos, mentores e até mesmo possíveis interesses amorosos surgiam em seu caminho, e dessa vez, Mariana estava pronta para abrir espaço para eles. Com a força e a sabedoria que adquiriu ao longo de sua trajetória, ela sabia que estava começando uma jornada ainda mais emocionante, repleta de novas descobertas, mas sempre pautada no valor inabalável que havia encontrado dentro de si mesma. Com a nova fase de sua vida em andamento, Mariana passou a dar ainda mais importância aos valores que havia cultivado ao longo de sua jornada. Ela sabia que o caminho para o sucesso pessoal e profissional dependia não apenas de trabalho duro, mas também da integridade e da consistência com os princípios que acreditava. Agora, mais do que nunca, Mariana fazia questão de permanecer fiel a quem realmente era, independentemente das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor. Esse compromisso consigo mesma a tornava cada vez mais forte e segura de suas escolhas. Mariana começou a compartilhar essas lições com outras pessoas, especialmente com as mulheres que conheceu em suas palestras e eventos.
Ela as incentivava a acreditar em si mesmas e a construir suas próprias narrativas, sem depender da aprovação de ninguém. Para Mariana, o verdadeiro poder estava em manter-se firme diante dos desafios e ser fiel a si mesma, independentemente das pressões externas. Essa mensagem ressoava profundamente com quem a ouvia, e ela passou a ser vista como uma mentora não apenas no campo profissional, mas também no pessoal. Além disso, Mariana começou a perceber que fortalecer seus valores também significava estar cercada por pessoas que compartilhavam dessa mesma visão. Suas novas amizades e relações eram baseadas em respeito, confiança e apoio mútuo. Diferente de antes, quando ela se sentia deslocada e inferiorizada, agora ela sabia que estava ao lado de pessoas que realmente a valorizavam pelo que era. Mariana continuava a crescer como pessoa, sempre fiel aos seus princípios, e sabia que esse era o verdadeiro segredo para uma vida plena e significativa. Enquanto Mariana avançava em sua jornada, Ricardo, por outro lado, começou a sentir o peso das escolhas que fez no passado. Ao ver Mariana se tornar uma mulher poderosa e independente, ele se deu conta do que havia perdido. Embora tentasse seguir em frente com sua vida, o sucesso e a transformação de Mariana eram lembranças constantes de sua própria incapacidade de enxergar o valor dela quando tinha a chance. Ele estava agora em uma posição desconfortável, cercado pelas mesmas pessoas que antes riam ao seu lado, mas que, aos poucos, começavam a questionar suas decisões. A humilhação que Ricardo havia imposto a Mariana voltou-se contra ele. Seus amigos, que antes zombavam dela, começaram a admirá-la e a respeitá-la por tudo o que havia conquistado. Ricardo passou a ser visto como o homem que deixou escapar uma mulher extraordinária, e essa reputação começou a afetar sua vida social e até mesmo profissional. Ele percebeu que, ao desdenhar de Mariana, havia desdenhado de algo muito maior, da chance de construir uma vida ao lado de alguém que o amara de verdade e o faria crescer. Com o passar do tempo, Ricardo se isolou, refletindo sobre suas decisões. Ele tentou seguir com a vida, mas a sensação de perda era esmagadora. Mariana, por sua vez, já havia superado aquele capítulo de sua história, enquanto Ricardo ainda vivia preso ao arrependimento. O que antes parecia uma simples brincadeira de poder e status, agora se revelava como a maior perda de sua vida. Ele finalmente entendeu que as escolhas que fez tinham consequências profundas, e que algumas oportunidades, uma vez perdidas, não podem ser recuperadas. Com sua vida profissional e pessoal em plena ascensão, Mariana começou a se abrir para novas experiências, incluindo o amor. Após tanto tempo focada em sua independência e em curar as feridas do passado, ela finalmente sentiu que estava pronta para compartilhar sua vida com alguém que realmente a respeitasse e valorizasse quem ela era. Diferente de antes, ela agora sabia exatamente o que queria em um relacionamento: autenticidade, respeito mútuo e uma conexão verdadeira. Mariana não tinha pressa, mas quando conheceu Gabriel, um homem que também havia superado desafios em sua vida, algo dentro dela mudou. Gabriel era diferente de qualquer pessoa que Mariana já havia conhecido. Ele era seguro de si, humilde e admirava profundamente o que ela havia conquistado. Ao contrário de Ricardo, Gabriel não tentava impressioná-la com status ou riqueza, mas sim com sua honestidade e caráter. Eles se conheceram em um evento de negócios, onde ambos foram palestrantes, e rapidamente perceberam uma conexão profunda. O respeito e a admiração que sentiam um pelo outro foram a base para o início de um relacionamento que logo se transformaria em algo mais. Com Gabriel, Mariana encontrou o equilíbrio que sempre desejou. Ele não tentava competir com ela, nem subestimava suas conquistas, mas oferecia apoio e compreensão. Juntos, formaram uma parceria baseada na confiança e no amor verdadeiro. Pela primeira vez, Mariana sentia que podia ser completamente ela mesma, sem medo de julgamentos ou expectativas irreais. Gabriel a incentivava a continuar crescendo e, com ele, Mariana encontrou a tranquilidade e o companheirismo que sempre buscou. Agora, além de sua realização profissional, ela havia encontrado alguém com quem podia compartilhar sua vida de forma plena. O futuro de Mariana estava mais brilhante do que ela jamais poderia imaginar.
Após tantas batalhas internas e externas, ela havia finalmente alcançado uma vida plena, onde suas conquistas profissionais eram acompanhadas por um amor verdadeiro e amizades genuínas. Mariana não apenas encontrou seu lugar no mundo, mas também criou um caminho próprio, onde cada passo era dado com confiança e propósito. O sucesso no trabalho continuava a crescer, assim como sua influência como uma voz poderosa para outras mulheres que, como ela, buscavam superar as barreiras impostas pela sociedade. Ao lado de Gabriel, ela se sentia segura para sonhar ainda mais alto. Eles começaram a planejar o futuro juntos, e a possibilidade de construir uma vida em comum, baseada em respeito e apoio mútuo, a deixava emocionada. Mariana sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora, com tudo o que havia aprendido e conquistado, tinha a certeza de que poderia superar qualquer obstáculo. Seu passado havia sido deixado para trás, e o futuro estava repleto de possibilidades e oportunidades. Ela havia transformado sua vida em algo que jamais imaginou ser possível. Olhando para trás, Mariana se dava conta de que cada dor, cada humilhação, a moldou para ser a mulher forte e determinada que ela era hoje. E, apesar de todos os altos e baixos, ela sabia que sua jornada de autodescoberta e superação inspiraria outras pessoas a nunca desistirem de si mesmas. Com o coração cheio de gratidão e esperança, Mariana seguia em frente, abraçando o futuro com a certeza de que estava exatamente onde deveria estar e no controle de sua própria história. Mariana nos mostrou que os obstáculos que enfrentamos na vida não precisam nos definir. Pelo contrário, eles podem nos fortalecer e nos guiar para caminhos que jamais imaginamos. Sua história é um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor está dentro de cada um de nós, e que, ao nos levantarmos após uma queda, nos tornamos ainda mais fortes. Se você gostou dessa jornada, não esqueça de se inscrever no canal Ecos de Aventura, onde sempre trazemos histórias como essa, que nos inspiram a sermos a melhor versão de nós mesmos. É por saber que você está amando os vídeos que a gente fica cada vez mais motivado a trazer novas histórias emocionantes como essa. Se essa história tocou você, não deixe de curtir, comentar de onde você está assistindo e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal Ecos de Aventura para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, cheias de superação, emoção e reviravoltas. E lembre-se, em cada novo começo pode surgir daquilo que parecia ser o fim. Nos vemos na próxima aventura.